A seção 6, tá, ela trata sobre perdão. Ela segue a mesma estrutura das outras, né, de ter que fazer o relaxamento lá no final, etc. Toda aquela estrutura básica, ela se mantém a mesma, mudando ali o recheio do tópico especial, né, que é a questão do perdão. Então, estudos sobre perdão começaram assim com maior intensidade, né, depois de uma publicação em 1984 de um livro, né, chamado Perdoar e Esquecer, curando as feridas que não merecemos, desse sujeito que era o Smedes, porque ele começou a falar, tá, do perdão numa perspectiva de não no foco da pessoa que era perdoada, ou não no foco necessariamente de melhorar o relacionamento entre as pessoas, mas no perdão como uma estratégia para a pessoa melhorar, né, ela própria se sentir melhor e conseguir se recuperar melhor de alguns eventos ruins que poderiam ter acontecido. Tá? Então, uma premissa de que o perdão beneficiava a pessoa que perdoava, né, e isso começou a chamar a atenção de pesquisadores. Vocês podem notar que aqui é 1984 e que a psicologia positiva, enquanto uma área, ela surgiu depois. Na verdade, os estudos de perdão, eles vêm desde antes, já é uma área que já tinha uma boa construção teórica, assim, antes da psicologia positiva enfatizar isso. Então, a gente sabe, tá, que a falta de perdão envolve vários processos psicológicos que podem gerar sofrimento, tais como ressentimento, raiva, medo, mágoa, ruminação e outros. Né? Então, se eu tenho uma situação em que eu fui, por exemplo, agredido, né? Sei lá, eu fui num jogo de futebol e fui agredido por uma torcida, e aí eu passei lá 2, 3 anos que eu não consegui perdoar a situação. E aí cada vez que eu lembro, o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo mágoa, como se quem está sentindo as emoções negativas sou eu. E às vezes tu não perdoar significa que tu pode passar muitos anos sentindo essas mesmas emoções. Tá? Então, outras consequências podem envolver um afastamento de relacionamentos, porque uma coisa, tá, é a pessoa perdoar uma ofensa específica e grave que aconteceu na sua vida. Vamos supor, eu posso ter tido um pai que foi um cara muito agressivo, alcoolista, que batia em mim, batia na minha mãe, etc. E aí eu posso viver minha vida inteira ressentido e magoado com isso, e cada vez que eu lembro, cada vez que eu penso, cada vez que tem um velório, eu me sinto mal, eu fico ruminando por que ele era assim, e aí quando fala, eu não consigo perdoar, né, pelas ofensas que ele me fez, me afastei do meu pai. Provavelmente eu estou carregando uma bagagem de emoções negativas frente a um grande evento. Mas também a gente pode entender a capacidade para perdão enquanto um traço de personalidade. Tem pessoas que têm mais facilidade para perdoar e pessoas que têm mais dificuldade para perdoar, e isso não é só o impacto de um grande evento que impacta a vida inteira, que é um pouco a ênfase que o livro dá, né, de tu perdoar alguma grande ofensa, alguma grande agressão, mas também, por exemplo, depois eu vou falar um pouco sobre isso quando eu for falar de relacionamentos. Se eu estou num relacionamento afetivo, existem pequenas coisas que um faz que magoa o outro dentro de um relacionamento, e que se eu tenho dificuldade de perdoar de uma forma geral, isso vai atrapalhar o meu relacionamento também. Porque eu vou ser aquela pessoa rancorosa que fica trazendo em qualquer briga uma coisa que aconteceu lá, ou uma coisa que aconteceu o mês passado, ou, né, ficar trazendo isso. Então isso também prejudica relacionamentos de uma forma geral.